E aí galera, bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje mais um vídeo para falar sobre filmes. E como não poderia deixar de falar, dessa vez nós vamos estar falando sobre Detona Ralph, um filme que estreou agora aqui no Brasil dia 4 de janeiro de 2013. E já vou avisando assim que eu vou dar pequenos spoilers, mas nada muito sério que vá prejudicar você de ver o filme, questão de história. Só alguns detalhezinhos ou outro, mas que não vou entregar, vamos dizer assim, os desfechos principais da história ou alguns fatos. Vai ter um pouco de spoiler, mas não vai ser nível tão absurdo. E nesse caso, porque assim, esse filme Detona Ralph, aí produzido pela Disney Pixar, né? Que a Disney agora está dominando tudo, comprando as outras empresas e fazendo filme atrás de filme, de todos os estilos, né? Desde Vingadores até esse estilo de animação. O Detona Ralph é uma verdadeira, vamos dizer assim, homenagem aos gamers e uma nostalgia gamer, porque se você é um jogador veterano que já tem uma certa idade, ao assistir esse filme, cara, você vai ficar muito nostálgico, porque vamos dizer assim, a galera muito mais nova não teve aquela fase de você ir em fliperama, em casas de fliperama, não hoje como essas que a gente encontra, que o pessoal vê em shoppings, não é isso, aquelas de rua, aquele fliperama no meio de um barzinho, de um boteco da vila, sabe, de você encontrar a galera, assim, não existia esse negócio de online, só para os mais novos entenderem. A diversão era o fliperama ali, a galera olho no olho, tete a tete ali, ó, empurra de ombro ali na hora quando era um versus jogando um Street Fighter, um The King of Fighters assim no fliperama, não sei o que é sem igual, era uma diversão assim que eu acho, não que nós não tenhamos, né, não dê para se divertir hoje. Claro que a comodidade está em casa, online, com várias pessoas, é muito bacana, mas vamos dizer assim, talvez seja uma coisa nostálgica minha, aquele negócio de você estar ali no fliperama, cara a cara com o seu adversário e toda aquela galera assistindo, dependendo o tipo de jogo que era, era uma emoção, sabe, que não tem explicação. Talvez o mais perto dessa emoção é quando você junta um grupo de amigos hoje e leva até a sua casa e você promove uma disputa, sei lá, jogando futebol ou um jogo de luta ou qualquer outro tipo de jogo, né, que junta aquela galera e vira aquela bagunça. O mais próximo dessa sensação do fliperama seria essa de você fazer na sua casa. E esse jogo, pra mim, me arremeteu a isso. No caso, pra quem é um gamer, se for novo, vai pegar muitas referências de jogos, que a gente tem referências lá de jogos desde Pac-Man até Metal Gear, você pega referências. Você vê personagens de tudo que é tipo, desde o Paperboy, de Street Fighter. Você lembra, sei lá, jogo que que você vai estar lembrando daqueles de fase, ou alguns perdidos de fase do Mega Drive. Cara, é bem nostálgico mesmo, você vê de tudo. Mas focando um pouco, voltando aqui no filme. Esse filme ele foi dirigido por Rick Moore, eu espero que esse seja a pronúncia ou Rich Moore, eu espero que essa seja a pronúncia desse diretor. Que na verdade, assim, eu não vi outros filmes, filme mesmo, né? Como filme ou animação, longa-metragem feito por ele. Mas ele tem referências de capítulos como Os Simpsons da quinta temporada, no episódio 2, né, por ele, o Futurama da segunda temporada, no episódio 15, também feito pelo cara. O Futurama também da primeira temporada, no episódio 1. O episódio 9 também é dele. E no Futurama, na quarta temporada, episódio 1, também no estilo que é com esse cara. E tem uma que eu acho que esse eu não assistia, que seria a Casa Animada. Acho que seria o capítulo Casa Animada da temporada 2, episódio 5, que esse eu não conheço, ou pelo menos não estou ligando o nome à série. Não conheço, mas também aqui envolvido com esse diretor desse filme. E que, por exemplo, Futurama e Simpsons, a galera já, né, todo mundo aí já manja. Agora a Casa Animada eu não conheço. Alguém conhecer quiser comentar aí pra dizer também o que achou, que nesse episódio 5 tudo trabalha
diretor. E a história mesmo, assim, em si, se foca no Ralph, né, que seria o vilão aí do jogo, que a história principal assim, fica em volta do Ralph, que é o vilão do jogo, e o Felix Jr., que seria o herói, que o Ralph ele destrói lá vamos dizer assim, ele destrói o prédio, quebra as janelas, vai quebrando o prédio tudo, e Ralph tem que ir lá consertar, e você ganha ponto consertando todo o prédio. Se você conserta todo o prédio, você salvou o dia, e o coitado do vilão é arremessado do alto do prédio pelos moradores da casa, até cair numa poça de lama quando chega no chão. E só que esse é ele é um jogo da época dos 8 bits, representa, e já tem ele vai fazer 30 anos de existência, e ele tá cansado de ser o vilão, porque assim, nesses 30 anos a galera toda se junta lá, junto com o Felix, o herói do jogo dele, e os moradores do prédio. Ele mostra ali uma vida onde todos eles são felizes, e ele fica isolado, jogado de escanteio, esquecido, não é visto como se fosse o trabalho dele, é a profissão dele ali. Ele faz o papel de vilão, ele é marginalizado, ele fica separado, e ele simplesmente cansa disso, porque ele queria ter um pouco de atenção, compartilhar das glórias, ou participar mesmo dos eventos. E isso, vamos dizer assim, chega no seu clímax nessa data de aniversário de 30 anos do jogo dele, que eles fazem, e a galera faz uma festa onde tá todo mundo, aparece, né, convidados de outros jogos, e só ele fica isolado de escanteio, ninguém quer saber dele. E ele, revoltado com isso, ele vai buscar aí meios de ser, vamos dizer assim, de ser considerado um herói, onde ele, nessa jornada de ele querer ser um herói, que ele vai descobrir como, né, como que se torna um herói, o que acontece quando o herói ganha um jogo. E ele vai atrás desse objetivo para ele poder ser reconhecido e não ser mais excluído e ficar de fora, se sentindo assim rejeitado. E justamente nessa jornada dele, onde ele acaba, vamos dizer assim, encontrando a Vanellope, que é dentro de um jogo de corrida chamado Sugar Race. Não, desculpa, Sugar Rush, não é Racer. Sugar Rush é o jogo onde ele encontra a Vanellope, que ele encontra ela, e ela é como se fosse um bug do jogo. Então ela fica presa, ela não pode sair com ele dentro daquele ambiente, daquele mundo, e por isso também ela é marginalizada, e ele se identifica com ela, e ela tem um objetivo assim meio parecido com ele, e ele acaba ajudando essa garotinha. Mas aí que tem um ponto, já dizendo aí pros marmanjos de plantão, que é uma coisa que você não percebe, pelo menos nos trailers que eu vi, não sabia que ia dar uma ênfase assim tão grande nessa parte. Boa parte do filme fica dentro desse mundo do Sugar Rush, onde é o mundo assim muito frufru, muito cheio, colorido, com doce, bonitinho, de personagens fofinhos, aquelas coisas assim que você levando a sua esposa, a sua namorada, né, elas vão adorar. Mas cara, você fica uma boa parte do filme vendo aquele mundo colorido de doce, vai dar diabetes você de ver aquele negócio. Chega uma hora assim, se você for um cara mais dedicado, você fala, puta que saco esse negócio de doce colorido. Não chega a incomodar de verdade, assim, mas é engraçado que é uma coisa, por exemplo, que eu fui assistir o filme e não esperava, fiquei aquele mundo colorido, né, quase me dando diabetes ali, de ver toda aquele coisinha fofinha da boa parte da história. Mas é uma coisa muito, muito divertida. E uma coisa assim, acho que que pode ser muito mais bacana para alguns, o fato, por exemplo, se você já foi um gamer, né, você já é uma pessoa mais velha, já foi um gamer, ou ainda e possui um filho, né, é um momento assim que você vai poder compartilhar com ele, porque assim, que o seu filho, depende da idade dele, boa parte das coisas ali, ele algumas coisas ele não vai conhecer, ele vai se divertir assistindo, mas ele não vai conhecer. E assim como eu testemunhei assim, muitos pais com seus filhos, né, e eu não vi as esposas, então acho que foi uma coisa mais bem de pai com filho para algumas pessoas, onde saíram do filme e o filho ficava perguntando
papai, por que aquilo? Por que fulano fez isso? Quem é ciclano? Ou o que aconteceu? E de pergunta atrás de pergunta, cada vez que o pai respondia, e foi um momento ali de compartilhar o que o pai, até que um dos pais, assim, ouvindo um filho perguntando para um outro pai, ele comentou com aquele pai, dizendo assim, não é do tempo deles, né? Eles não viveram isso, não sabia aquilo, e eles assim se divertindo num momento de pura nostalgia, né? Eu acho que isso que vamos dizer assim, que é a homenagem principal do filme, o que é muito, muito bacana mesmo. E bom, assim, praticamente para também não ficar pondo muitos detalhes da história, para não perder a graça, a história se resume nesse sentimento aí do Ralph de ser rejeitado e não buscar, de não querer ser mais o vilão. Agora, a questão de personagens que aparecem dentro da história, nós temos, por exemplo, a Sargento Callion, se não me engano esse é o nome dela, a mina que aparece, onde, vamos dizer assim, de um modo geral, ela vem num jogo tipo de tiro de primeira pessoa, né, vamos dizer assim, que seria um mundo mais violento, e ela lembra a Anya do Gears 3, Gears of War 3, e para muitos outros também falam que é uma referência para Samus de Metroid, mas para mim na verdade ela é uma âmaga, vamos dizer assim, uma mistura de visual que lembra assim a Anya, com um naipe também, uma pegada de Samus do Metroid, com armadura, a galera que tem umas armaduras que lembra o Halo, e por ser tiro de visão de primeira pessoa também, que faz referência aos jogos de modo geral de tiro de primeira pessoa, como Call of Duty. Então acho que vamos dizer assim, ela é um personagem que ficou para representar muitos outros assim, e ficou até bem legal, e também me remete um pouco, que não é referente a jogo, mas a filme, a um estilo de Tropas Estelares, por causa dos vilões do jogo dela, que são insetos e tudo mais. Quando você vê, você vai ver que lembra sutilmente isso também, tem toda essa mistura. E uma da parte assim do filme, onde você vê vários outros personagens, que também é um momento muito legal, que é a reunião lá dos, vamos dizer assim, que seria dos malvados anônimos, que é uma parte fazendo uma paródia como se fossem os alcoólicos anônimos, que fica muito engraçado, e você vê muitos personagens lá. Tem um outro personagem que eu confesso que eu não consegui reconhecer, como tinha um ninja cinza lá que, sei lá, lembra o Smoke, mas pela história do Smoke do Mortal Kombat não faz sentido ser realmente o Smoke, talvez seja de outro jogo e eu não reconheci. Tem um bicho verde lá que parece uma lula, que eu também não reconheci, não sei, eu ainda não consegui descobrir de que jogo que ele era. Também tem lá tinha o rinoceronte rosa, que é do Altered Beast, se não me engano, acho que o nome dele é Neff, que é um vilão, né? Mas acho que se não me engano, o nome dele era o Neff. Você tem um robô amarelo lá, que é do jogo Cyborg Justice do Mega Drive. E você vai vendo cada personagem, tem os personagens que aparece totalmente, não tem como você errar, né? Como o fantasma do Pac-Man, o Bison e o Zangief do Street Fighter, que fica muito engraçado o Zangief, também não tem como você errar. O Dr. Robotnik, o Eggman, né? Dependendo que Eggman é conhecido no Japão por esse nome, e nos Estados Unidos como Robotnik, do Sonic. O Sonic também, que aparece ele falando. Tem um zumbi careca lá, engraçado, que anda com duas machadinhas, que tem gente que ficava falando referência ao Resident Evil. Não, pra mim ele é um personagem lá do House of Dead, lá que tinha aqueles zumbis com as machadinhas que te arremessava. Disparado, a referência principal é ele, mas fica ali como um representante aí dos zumbis dos jogos em geral. E também tem o Kano, que o Kano ficou do Mortal Kombat, que ele tá, vamos dizer assim,
meio, eu vou dizer assim, meio mal feito, vai, na minha opinião. Ficou caracterizado não tão bem, por acho que por ser uma animação mais light, né? Ele ficou, né, com uma cara meio cômica, e ele até faz um fatality lá, fica bem engraçado. E isso sendo, né, focando na reunião dos malvados, mas dentro do jogo você tem muito outros personagens, que nem o Quebert, que é no jogo de 1982 lá, que sei lá, teve no Atari e outras versões, que é um bichinho, coitado, que ele e os outros personagens no jogo, eles são tipo como se fossem mendigos, o jogo dele já foi tirado de circulação, eles ficaram, vamos dizer assim, sem lar, sem jogo, e ficam mendigando para poder sobreviver. E uma coisa, até aproveitando que isso é uma sacada que eu achei muito bacana, muito criativo, que você tá no fliperama, que eles chamam de estação central, porque assim, todas as máquinas, elas estão ligadas numa extensão. E essa extensão é a ligação para entre os mundos. É como se fosse, vamos dizer assim, a linha de um trem. Então você sai de um mundo, vai para a extensão que eles chamam de estação central, que essa estação central é justamente a extensão da energia elétrica ali, onde as máquinas estão todas conectadas. Isso foi bem criativo, eu achei uma sacada bem legal, né, para dizer a ligação entre os mundos. E é nessa tomada aí que fica o Quebert e os outros personagens do jogo dele, que olha, às vezes dá mó dó, né, porque é um jogo que esquecido. Eles explicam como que eles foram parar lá. E vamos ver o que mais. Nossa, né, só nessa cena, né, da estação, você vai se perder em olhar todos os personagens que passam no fundo. Que até tem um momento onde o Ralph está saindo de um desses mundos, né, do jogo, da reunião, e ele vem com aquela frutinha do Pac-Man. E logo quando ele sai, que ele sai do trem e entra na estação, e ele é barrado lá, no fundo você vê passando um menininho com uma bicicleta, e acho que ele capota. No fundo a cena é bem rápida, pra você prestar atenção, porque ele passa bem nas costas do personagem principal, o Ralph, que, meu, é a cara como deve ser. Tô apostando minhas fichas que é o personagem do Paperboy. Então, de você olhar todo aquele movimento de personagens, você pode reconhecer inúmeros personagens. E tirando dentro da própria história com o Ralph, uma hora que ele tá mexendo em a caixa com umas bugigangas e tal, num Achados e Perdidos. Cara, você vê ali a referência até do Metal Gear. E é muito engraçada a sutileza, assim, que só quem é gamer que vai poder tá pegando. E de resto, assim, na sua essência, a história acaba sendo bem clichê, mas a diversão, assim, em volta de você reconhecer os personagens. Street Fighter, então, de você ver que ele parece os personagens de Street Fighter, eles conversando, e não só andando de fundo também, fica bem bacana. A cena que você mostra o fliperama, que ele tem momentos do filme que ele mostra o fliperama a partir de uma certa década, que nem de 80 ou antes, até gerações mais atuais, e vai mostrando várias máquinas assim passando rapidinho, e você olhando esses símbolos ali nessa cena rápida, né, mostrando ao longo do tempo. Você vê os jogos da Tartaruga Ninja, você vê Street Fighter, você vê jogos, sabe, de corrida. Você vê o nostálgico legal disso é você ficar reconhecendo todos os tipos de jogos que provavelmente a maioria você vai falar assim: puta, eu joguei esse jogo, né? E esse é o grande barato. Pra quem é gamer, vai ficar nesse barato de ficar reconhecendo, identificando, e vai se divertir também com a história. Quem não é muito gamer também vai curtir a história, porque a qualidade da história é muito bacana. Não tem, vamos dizer assim, não tem erro. E fica uma coisa muito legal. Bom, e pra eu também agora complementar e eu não esquecer, dizer que boa parte do que eu falei daquele Sugar Racer lá, que aparece a Rush Racer, Sugar Rush, tô mudando toda vez.
onde boa parte da história acaba acontecendo, que é em volta, que é uma corrida, parecendo estilo kart, que remete muito também a Mario Kart. E para tentar finalizar aí, falar dos dubladores brasileiros, né, da versão brasileira, que no caso o Ralph é o Thiago Abravanel, a Vanellope, que é feita pela Mary Moon, o Félix Júnior, né, o Repara Félix Júnior, que é feito pelo Rafael Cortez. Nesse caso, nesses dois, tanto no caso da Mary Moon e o do Rafael Cortez, eu não consegui reconhecer, assim, ouvindo pela voz deles. Eu achei que ficou bem diferente o trabalho, acho que da voz que eles fizeram. Para mim, não, para mim pelo menos, eu não reconheceria se eu já não soubesse no primeiro momento. Do Sargento Calion é a Lúcia Helena, do Rei Kandi, que também é um personagem aí que vai aparecer bastante, que é o Marcelo Pizzardini. E o Sonic, que aparece o Sonic, né? Ele fala, parece um destaque por ele ser esse personagem, que é o Fábio Lucindo. E no caso, o que eu queria destacar aqui é que no Brasil, que eu acho que ainda é muito pouco destacado o trabalho dos dubladores, deles como reconhecimento. Que eu, por exemplo, eu vejo quem se destaca porque se envolve em outros trabalhos é o Guilherme Briggs, mas de modo geral eu acho que os dubladores são poucos destacados, e que nem nesse caso desse filme, que o pessoal destaca aí o Thiago, a Mary Moon e o Rafael Cortez, e esquece todo mundo, todo o resto, só porque eles já são pessoas conhecidas, ou família famosa, ou de família com dinheiro, ou personalidades da TV, e acaba se esquecendo dos outros dubladores, e eu acho que isso não é bacana. E bom, seria isso de forma resumida, né? Deu para passar a história, e que com certeza é um filme que dá para se divertir ir ao cinema com a família, com a namorada, ou mesmo você com um grupo de amigos gamers, né, veteranos, para reconhecer várias coisas. Se você não se divertir, é porque você é um cara muito chato também. Então fica aí esse mais um vídeo. No finalzinho eu vou colocar aí só para vocês verem a questão da parte sonora, as faixas, algumas coisas assim. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha, compartilhar, dar um like para estar divulgando aí esse filme e esse trabalho. Então é nessa. Valeu, gente. Fui.